Essa gravação. Então, nesta ação penal 505-1606-23, depoimento do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor ex-presidente, como eu lhe adiantei, Vossa Excelência foi arrolada aqui como testemunha. Na condição de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas. Perfeito? Olha, eu fui inclusive comunicado pelos meus advogados que não seria necessário responder, mas eu quero lhe dizer que eu faço questão de responder, porque o maior interessado na verdade sou eu. Então, a Justiça agradece, senhor ex-presidente. Eu vou advertir Vossa Excelência apenas pelo que diz o Código de Processo Penal, que se Vossa Excelência faltar com a verdade, Vossa Excelência fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. Como existe, e é sabido que existe uma ação penal proposta contra Vossa Excelência pelo Ministério Público Federal, se houver alguma indagação que Vossa Excelência entenda que possa a resposta lhe prejudicar de alguma forma, fica esclarecido que Vossa Excelência tem o direito ao silêncio em relação a elas, certo? Certo. Se for o caso, em relação a alguma indagação dessa espécie, os seus defensores podem realizar a interferência. Então, dito isso, eu passo a palavra aqui à defesa do senhor Eduardo Cunha. Senhor presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, Vossa Excelência foi arrolado como testemunha de defesa e eu, enquanto um dos advogados do senhor Eduardo Cunha, agradeço a sua presença. Cumprimento seus advogados aí localmente com o senhor e aqui em Curitiba. Vossa Excelência sabe dizer como se deu a nomeação de Nestor Cerveró para a diretoria internacional da Petrobras? A nomeação de Cerveró se deu da mesma forma que outros membros da direção da Petrobras, ou seja, a indicação ou é feita numa conversa entre o ministro da área com o partido, com a bancada do partido que fez coalizão com o governo. Essa pessoa, se indicada pelo partido, vem através do ministro de Relações Institucionais para a Casa Civil, que manda para o GSI. Se não tiver nada contra essa pessoa é indicada para o Conselho da Petrobras, que é quem nomeia, na verdade, o Cerveró e qualquer outro dirigente. Vossa Excelência sabe, neste caso, se houve indicação do ex-senador Delcídio do Amaral e do ex-governador Zeca do PT? Não, a informação que eu tenho é de que a indicação era do PMDB. Vossa Excelência sabe informar como se deu a substituição de Nestor Cerveró por Jorge Zelada? Não. Vossa Excelência tem conhecimento de quem indicou o Jorge Zelada, se foi o PMDB? Eu acredito que tenha sido o PMDB da mesma forma que o Cerveró foi indicado. Passa pelo Congresso, pela bancada, pelo partido, pela Casa Civil, pelo ministro de instituição política, passa pelo GSI, e se a pessoa não tem nada, a pessoa só tem uma exigência que nós fazemos para indicar alguém, é que a pessoa seja tecnicamente competente, que a pessoa tenha conhecimento da atividade que vai fazer, e todos eles que foram indicados são pessoas que têm competência e história dentro da Petrobras. Houve um pedido do líder do PMDB à época, presidente do PMDB, Michel Temer? Não. Houve um pedido do ministro à época, Valfrido Mares Guia? Não, ele não faz pedido. O Valfrido, como ministro e outros ministros, institucionais, das relações institucionais, eles não fazem pedido, eles apenas levam para a presidência, através da Casa Civil, as indicações feitas pelo partido que é coligado com o governo. Entendi. Na época, o deputado federal José Múcio levou essa indicação do senhor Jorge Zelada ao senhor, a Vossa Excelência? Se ele fosse, eu não sei se na época era ele o ministro, se ele fosse o ministro, certamente era ele que levaria. E ele era a época... E não levaria, não levaria a mim primeiramente, eu levaria a Casa Civil, que mandaria para o GSI, que faria a investigação e depois chegaria então
para mandar a Petrobras. Vossa Excelência se recorda ou pode informar se havia ou houve, à época, alguma vinculação entre a escolha do Jorge Zelada como diretor e a aprovação da CPMF no Congresso? Não. No dia 26 de setembro de 2007, foi publicado no jornal O Globo uma matéria informando, faz parte, essa matéria está nos autos, informando que o senhor Michel Temer e o senhor Henrique Alves foram chamados por Vossa Excelência para uma reunião no Planalto, e que essa reunião seria para tratar da nomeação da senhora Maria das Graças Foster na diretoria de gás da Petrobras e de José Eduardo Dutra na presidência da BR. Essa reunião ocorreu, gerou algum desconforto essa matéria? Bom, se ocorreu, não me comunicaram. Eu desconheço qualquer reunião. Vossa Excelência sabe se houve alguma resistência dos deputados à manutenção do senhor Nestor Severo no cargo de diretor da Petrobras? Desconheço. Vossa Excelência tem conhecimento da participação de Eduardo Cunha na nomeação de Jorge Zelada como diretor internacional da Petrobras? Não. O senhor tem conhecimento por que Nestor Severo, após a saída da Petrobras, foi para a diretoria financeira da BR? Não, certamente porque ele foi indicado porque tinha competência para o cargo. De alguma forma, Vossa Excelência tomou conhecimento sobre os negócios para a compra do campo de petróleo de Benim? Não. Nesse assunto, o senhor ouviu de alguma forma que tenha ocorrido a participação de Eduardo Cunha? Não. Uma questão irrelevante para o processo é que o colaborador Eduardo Musa mencionou que o Jorge Zelada foi indicado pela bancada mineira do PMDB, mas que a palavra final dessa indicação era do senhor Eduardo Cunha. O senhor tinha essa informação à época? O que eu conheço é que a indicação era do PMDB e não de bancada estadual. É correta a informação de que João Augusto Henriques foi indicado para a diretoria internacional, mas o nome foi vetado? Se foi, não chegou a mim. Vossa Excelência, e aqui caminho para o encerramento, sabe dizer qual foi a participação de José Carlos Bunlai na tentativa de manter Nestor Severo na diretoria internacional? Não. Não. Sem mais perguntas, Excelência. O Ministério Público tem alguma indagação? Só um breve esclarecimento, Excelência. Boa tarde, senhor presidente, tudo bem? Está te cumprimentando. Boa tarde. Quais partidos tinham participação na indicação de cargos da Petrobras? Veja, todos os partidos que compuseram a base do governo. Eu já expliquei mais que uma vez que quando o partido compõe uma aliança política para governar, todos os partidos que compõem podem reivindicar ministério, podem reivindicar cargo. E esses partidos, então, fazem parte do governo. É assim que era montado antes, durante, depois. E assim que é montado agora. Sim, mas especificamente em relação à Petrobras, todos os partidos da base do governo indicaram cargos ou foi restrito a alguns partidos? Não, porque não tem cargo para todo mundo. Sim, então nesse caso, quais seriam os partidos que tiveram cargos na Petrobras? Eu não sei agora de cabeça quais os partidos, mas eu sei que o PMDB indicou cargo na Petrobras. Eu sei que o PP indicou cargo na Petrobras. Eu sei que o PT indicou cargo na Petrobras. E tem outros cargos indicados na Petrobras que nem passa pela Casa Civil, nem passa pelo Conselho. Satisfeito, Excelência. Certo. O juízo não tem questões a serem colocadas nesse caso, então declaro encerrado o depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pode interromper a gravação.